Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar de cabeça em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, o livro de 1 Samuel. Preparem-se para uma jornada cheia de reviravoltas, fé, guerra e a ascensão dos primeiros reis de Israel. Tudo começa com uma mulher chamada Ana. Ela era estéril e sofria muito por não poder ter filhos. Em uma visita ao tabernáculo em Siló, ela orou com tanta intensidade que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Mas Ana estava derramando sua alma diante de Deus, prometendo que, se tivesse um filho, o dedicaria ao serviço do Senhor. Deus ouviu sua oração e ela deu à luz um menino chamado Samuel, que o significa pedido há dias. Fiel à sua promessa, Ana levou o pequeno Samuel para viver e servir no tabernáculo sob a tutela de Eli, enquanto Samuel crescia em sabedoria e favor diante de Deus. Os filhos de Eli, Hofni e Fíneas eram corruptos e desrespeitavam os sacrifícios. Deus então falou com o jovem Samuel pela primeira vez, anunciando o juízo sobre a casa de Eli. Era o início de Samuel como um grande profeta em Israel. Nesse período, os filisteus eram os grandes inimigos de Israel. Em uma batalha desastrosa, os israelitas decidiram levar a Arca da Aliança para o campo de batalha, pensando que ela seria um amuleto da sorte. Mas eles foram derrotados, os filhos de Eli morreram, e pior de tudo, a arca foi capturada pelos filisteus. Quando ele soube da notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A glória havia se afastado de Israel, mas a Arca da Aliança não foi uma bênção para os filisteus. Onde quer que a levassem, pragas e desastres aconteciam. A estátua do seu Deus, Dagom, caía diante da arca. Amedrontados, eles decidiram devolver a arca para Israel. Após 7 meses de caos, a arca voltou para o território israelita, trazendo um misto de alegria e temor. Anos se passaram e Samuel, já um líder respeitado, guiou o povo ao arrependimento. Sob sua liderança, eles conseguiram uma grande vitória sobre os filisteus, mas quando Samuel envelheceu, o povo começou a clamar por algo novo. Eles olharam para as nações vizinhas e disseram: "Queremos um rei, como todas as outras nações." Samuel ficou triste com o pedido, pois sentiu que o povo estava rejeitando a Deus como seu verdadeiro rei. Mas Deus disse a Samuel para atender ao pedido deles, alertando-os sobre as consequências de ter um rei: impostos altos, serviço militar obrigatório e perda de liberdades. Mesmo assim, o povo insistiu. Então, Deus guiou Samuel até um jovem alto e bonito da tribo de Benjamim, chamado Saul. Ele estava procurando as jumentas perdidas de seu pai quando encontrou o profeta. Samuel ungiu Saul secretamente e mais tarde o apresentou publicamente como o primeiro rei de Israel. Saul começou seu reinado de forma promissora, liderando Israel a vitórias militares e unindo as tribos. No entanto, o poder começou a subir à cabeça de Saul. Ele se tornou impaciente e desobediente. Em 2 ocasiões cruciais, ele desobedeceu ordens diretas de Deus. Primeiro, ele ofereceu um sacrifício que apenas Samuel, como profeta, poderia fazer. Depois, em uma guerra contra os amalequitas, Deus ordenou que ele destruísse tudo, mas Saul poupou o rei inimigo e o melhor do rebanho, desculpando-se com a intenção de sacrificar a Deus. Foi aí que Samuel proferiu uma das frases mais famosas da Bíblia: obedecer é melhor do que sacrificar. Por causa de sua desobediência, Deus rejeitou Saul como rei de Israel. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e ele passou a ser atormentado por um espírito maligno. Enquanto o reinado de Saul começava a ruir, Deus enviou Samuel em uma nova missão secreta: ir a Belém, a casa de um homem chamado Jessé, para ungir o futuro rei. Samuel viu os filhos mais velhos e fortes de Jessé, pensando que um deles seria o escolhido. Mas Deus lhe disse: "O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Então, trouxeram o filho mais novo, um jovem pastor de ovelhas chamado Davi. Assim que Samuel o viu, Deus confirmou: "É este." Samuel ungiu Davi, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Davi continuou sua vida como pastor
mas agora carregava a promessa de um reino. A fama de Davi começou a crescer de uma forma inesperada. Como Saul era atormentado, seus servos sugeriram que a música poderia acalmá-lo. Alguém mencionou Davi, que era um talentoso arpista. Então, o jovem pastor, que seria rei, foi levado à corte para servir o rei, que seria deposto. A música de Davi trazia alívio a Saul, mas a relação entre eles estava prestes a se complicar. O ponto de virada veio com o famoso confronto no Vale de Elá. Os filisteus novamente ameaçavam Israel, e seu campeão era um gigante chamado Golias, que desafiava os israelitas diariamente. Nenhum soldado, nem mesmo o rei Saul, ousava enfrentá-lo. Davi, que tinha ido levar suprimentos para seus irmãos no exército, ouviu os desafios de Golias e ficou indignado. Com uma fé inabalável em Deus, Davi se ofereceu para lutar contra o gigante. Saul, relutante, tentou vesti-lo com sua própria armadura, mas era muito pesada. Davi foi ao encontro de Golias armado apenas com seu cajado, uma funda e 5 pedras lisas. Golias zombou dele, mas Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Com um único arremesso de sua funda, Davi derrubou o gigante e o derrotou. Essa vitória transformou Davi em um herói nacional. As mulheres cantavam: "Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares." Esse cântico despertou um ciúme doentio e mortal em Saul. O rei que antes amava Davi agora o via como uma ameaça e começou a tentar matá-lo. Chegando a atirar uma lança contra ele enquanto tocava a harpa, Davi foi forçado a fugir para salvar sua vida, começando um longo período como fugitivo no deserto. Jonatas, o filho de Saul e o melhor amigo de Davi, tentou proteger Davi, mas o ódio de Saul era implacável. Davi e Jonatas fizeram uma aliança de amizade eterna, um dos laços mais bonitos da Bíblia. Mesmo sendo caçado, Davi demonstrou um caráter notável. Em 2 ocasiões ele teve a oportunidade de matar Saul e acabar com sua perseguição, mas se recusou a ferir o ungido do Senhor. Ele respeitava a posição que Deus havia dado a Saul, mesmo que Saul não a merecesse mais. O livro de 1 Samuel termina de forma trágica para Saul, em sua última batalha contra os filisteus, no Monte Gilboa. O exército de Israel foi massacrado. Jonatas e seus outros 2 filhos foram mortos. Saul, gravemente ferido, e para não ser capturado vivo, tirou a própria vida. Assim termina a saga de 1 Samuel. Samuel, o último juiz e grande profeta, morre. Saul, o primeiro rei, morre em desgraça. E Davi, o pastor ungido, sobrevive à perseguição, pronto para assumir o trono e iniciar uma nova era para Israel. Uma história que continuaremos no livro de 2 Samuel. É uma narrativa poderosa sobre obediência, fé, ciúme e as consequências de nossas escolhas. Mostra como Deus pode usar pessoas improváveis como Ana e Davi para cumprir seus propósitos grandiosos. Obrigado por assistirem. Se você gostou desse resumo e quer ver mais histórias como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até o próximo capítulo.